Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado e moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, 30 de julho de 2025. Está quase terminando o mês de julho. Vamos entrar no mês de agosto, mês meio argorento, né? Principalmente para a política brasileira. Temos muitos episódios na nossa história atribuídos ao mês de agosto, né? Mas vamos lá. Eu quero primeiramente agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito obrigado mesmo. Obrigado aos 748 amigos inscritos. Era 749, mas não saiu. Seja bem-vindo e quando quiser voltar, as portas estão abertas. Muito obrigado. Muito obrigado às 92 visualizações do meu último vídeo, né? Que foi bastante visualizado, estou muito feliz. Muito obrigado mesmo. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Também a proposta continua, eu esqueci no vídeo de segunda-feira, mas vai hoje. Se você tem um lixo na rua que o prefeito não retira, um entulho, tem alguma coisa errada que a prefeitura tem a obrigação de fazer e não faz, mande um vídeo para mim, mande um contato que eu faço a denúncia e aviso as autoridades e competentes. Muito obrigado mais uma vez. Bom, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Hoje, Lula não deve... Não, acho que eu estou errado. Deixa eu ver. É isso mesmo. Vou começar assim. Lula não deve falar com Donald Trump. Parte da imprensa e da direita estão tentando, vamos dizer assim, marcar uma espécie de armadilha para o presidente Lula. Qual é a minha opinião, gente? O presidente Lula não deve... Claro que ele deve negociar, tá? Mas o telefonema para o presidente Trump não é quando você fala com um chefe de Estado, não é como você ligar para um amigo, tá? Principalmente numa crise diplomática, numa crise política como esta. Então, primeiro os embaixadores têm que fazer um contato, estabelecer a regra, para que o presidente Trump, que humilhou, que é a tendência dele, como ele fez com o presidente da Ucrânia, como fez com o presidente da África do Sul, né, ela desmoralizou aquelas autoridades e elas merecem respeito. Você pode discordar, pode não gostar do presidente da África do Sul, do presidente da Ucrânia, mas você tem que ter o respeito. Quando o presidente Donald Trump desrespeitou, desmoralizou a imagem do presidente da Ucrânia, ele não agrediu a pessoa do presidente, mas ao povo da Ucrânia. Da mesma forma, como ele tenta derrubar a esquerda, ele vai tentar desmoralizar o presidente Lula, que não vai ser o presidente Lula desmoralizado, mas todo o povo brasileiro. Qual é o problema? Quem criou o problema não fomos nós. Nós estávamos tranquilos com relação aos americanos. O presidente Lula não conversou com o Trump. Tá bom, porque o Trump não se interessou. Por exemplo, a falta de respeito do governo americano, é que não temos um embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Tem um representante comercial. Mas enquanto o Lula for o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos não nomeará um embaixador. Gente, isso é falta de respeito, é falta de consideração, é humilhação. Então o presidente Lula tem que ficar na dele amanhã, sexta-feira, se ele vai baixar para 15%, problema dele. Vamos abrir canais de negociação? Vamos, mas não podemos permitir que o presidente Lula seja agredido e seja desmoralizado, porque é a desmoralização do povo brasileiro. Defendo que o presidente Lula não deve abrir canal de negociação com os Estados Unidos, de falar pessoalmente ou por telefone com o presidente dos Estados Unidos. Isso tem que partir do presidente norte-americano. Tá? O presidente norte-americano, todo mundo já sabe, tem tendência de chamar para um acordo, mas na verdade, por exemplo, o acordo da União Europeia, gente, foi péssimo para a União Europeia. Foi um desastre. A União Europeia se humilhou, se ajoelhou diante do presidente Trump. Cara, a Europa tem países como França, Alemanha, Reino Unido, né, Portugal, tem como dizer, olha, Trump, nós vamos nos defender sem você, pega a sua OTAN e leve, ponha lá no seu quintal, que a gente vamos fazer a nossa indústria bélica tão forte quanto a sua, porque eles têm competência para isso e eles têm capital para isso.
Mas não, eles se humilharam a Donald Trump simplesmente por causa da OTAN, para ter lá meia dúzia de fuzis lá apontados para a Rússia, como se a Rússia fosse uma ameaça. De fato é, mas não é também para a gente morrer de medo da Rússia. Então, aqui fica claro aqui, Lula não deve falar com o Trump, é a minha opinião, e acho que é a opinião de boa parcela do povo brasileiro, porque não queremos que o nosso presidente seja desrespeitado. Já chega o traidor da pátria, o filho de Jair Bolsonaro lá, também o neto do ditador João Batista de Oliveira Figueiredo, que estão lá nos Estados Unidos toda hora traindo o nosso país, né? Carla Zambelli. Eu não vou falar de Carla Zambelli, até porque eu nada sei sobre ela. Mas como eu vi nos vídeos, principalmente nos sites petistas, comemorações, festas, por causa da prisão desta moça. Eu não concordo. Qualquer pessoa que vai para a cadeia é porque ela cometeu um erro, ela cometeu um crime. E merece o nosso respeito. Então, todo respeito à dignidade da deputada ou ex-deputada Carla Zambelli. Eu estou triste por ela, né? Por quê? Porque ela cometeu muitos crimes. Muitos crimes. Eu não conheço o nível intelectual da senhora Zambelli, não conheço a formação dela, se ela tem um curso superior, tem primário, é analfabeta. Não, analfabeta não é porque não pode ser político analfabeto, né? Analfabeto declarado. Pode votar, mas não pode exercer cargo. Ela é uma pessoa de muito futuro, jovem, bonita, teve quase 900 mil votos em São Paulo. Então, um carisma, né? Ela tem carisma, eu não conheço as propostas dela, não sei, sinceramente não sei, mas ninguém recebe quase 900 mil votos, acho que 840, né? Se eu não me engano. Seu filho, ela é a mais votada e depois o filho, ela só perde para o Boulos, que teve muitos votos na última eleição, e era em segundo e em terceiro o filho de Jair Bolsonaro, esse que está traindo a pátria nos Estados Unidos. Eu lamento que ela tenha cometido tantos crimes, gente. Mas veja bem, a Câmara dos Deputados e o Senado possuem técnicos, funcionários de carreira, funcionários concursados, funcionários preparados para dar orientação a todo parlamentar. Você entre na livraria da Câmara, na livraria do Senado, que você vai achar tratados e mais tratados de direito, que são defesas, monografias, teses dos concursados da Câmara e do Senado. Tem órgão no Senado que dá assessoria. Então a Carla Zambelli cometeu esses crimes porque ela não teve a humildade de pedir um auxílio ao menor consultor da Câmara. Que ele ia dizer, não, isso é crime, isso é crime, isso é crime, porque ele é um profissional e ele sabe do que está falando. Então a Carla Zambelli, aparentemente, tem eu sei que não é, mas ela parece que ela é inocente, boba. Ela é boba da corte. Não, gente, ela cometeu esses crimes porque ela quis. Não foi por falta... Tá bom, que os assessores dela foi ela que indicou, pessoas da intimidade dela, para ganhar 12 mil reais, dividir 6 com ela. A gente sabe disso, que todos os deputados fazem isso. Que os assessores da Câmara são apadrinhados que vão dividir o salário com os deputados e senadores e os vereadores e deputados estaduais. Isso não é mentira minha, porque isso está na cara que isso acontece. Em 1990 eu trabalhei numa empresa em Brasília e ele dizia, quando chegar um funcionário da Câmara eu aprovava o crédito, né? Vendia pneu a crédito. Ele dizia, olha, quando aparecer um salário do Senado, um funcionário do Senado, da Câmara com salário de 10 mil, você só dá crédito de 5, porque 5 é do deputado ou do senador. Isso aí em 90 já se falava disso e não mudou nada. A chamada... Tem uma expressão que eu esqueci agora, rachadinha, né? Rachadinhas do filho de Jair Bolsonaro. Então a deputada Carla Zambelli, eu não fiquei contente e não estou contente, estou triste. Só lamento que ela cometeu esses crimes porque ela foi teimosa. Eu acho que ela confiou que o Bolsonaro
daria o golpe de Estado e ela seria impune, ela não seria atingida pela justiça brasileira. Mas o golpe não se concretizou e o Bolsonaro a abandonou, porque Bolsonaro atribui a ela a perda da eleição em 2022 para o presidente Lula, porque ela saiu durante o dia com a arma em punho tentando matar um jornalista em São Paulo, um homem negro. Isso tirou... Não, Bolsonaro não perdeu por isso. Como diz o professor Leonardo, que tem um site no YouTube, e ele diz, Bolsonaro não perdeu a eleição porque Carlos Zambelli saiu atirando no povo no meio da rua. Bolsonaro perdeu a eleição porque foi um péssimo administrador. E eu concordo com o professor Leonardo. Então a Carla Zambelli, ela agora não imaginem que ela chega amanhã ou a semana que vem ao Brasil para cumprir pena. Isso envolve ainda lá na Itália relações diplomáticas entre a justiça italiana e a justiça brasileira, Ministério da Justiça do Brasil, Ministério da Justiça da Itália, talvez uns 2 ou 3 anos. De praxe, eu não conheço a justiça italiana. Para tratar sobre uma extradição, o réu deve estar preso, como de fato é no Brasil. Toda vez que o Brasil tem que tratar de um processo de extradição, ele tem que prender o réu. Prende, julga, se procede a extradição, aí envia, a pessoa vai... Quando decide, isso leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá? Então nós só vamos ter a presença da Carla Zambelli no Brasil daqui uns 2 ou 3 anos. Caso ela decida e a justiça italiana concorde, ela pode até cumprir a pena lá na Itália. Mas ela vai ser condenada, está condenada. Carla Zambelli, deixar bem claro que Carla Zambelli não é uma perseguida política. Carla Zambelli não foi processada por crimes políticos. Ela foi processada porque ela invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça lá para provar que ela tentava arrumar um jeito de falsificar, de dizer que tinha fraude nas urnas. Como o parceiro dela que ela contratou não conseguiu, ela disse, então entra no CNJ. Ela invadiu o site do CNJ, que é crime previsto no Código Penal, e lá decretou lá a prisão, uma prisão falsa, um pedido de prisão, decretação de prisão falso do Alexandre de Moraes, do STF. Da mesma forma, ela foi presa, ela está sendo condenada e presa porque ela saiu na rua com arma e fogo tentando ameaçar a vida de pessoa. Isso é homicídio, é tentativa de homicídio também previsto no nosso Código Penal. Não foi, ela não é uma perseguida política. É porque não tem perseguição política no Brasil, graças a Deus. Nós temos a liberdade de falar tudo que a gente quer. Agora, não vamos confundir agredir a dignidade das pessoas com o direito. Com a liberdade de expressão, eu não posso falar tudo que eu quero. Eu tenho que falar tudo que eu posso dentro do ordenamento do direito, de acordo com a Constituição. Agora, sair conjurando, ameaçando, defamando, eu não posso. É crime, está lá previsto no artigo 138 e seguintes do Código Penal. Né? Mas a direita passa uma mensagem de que o povo brasileiro está sendo perseguido. O povo brasileiro... Não, gente, o Código Penal é de 1943. Claro que com mais de 100 reformas, sempre para aumentar penas e o crime e a violência continua. Né? É lamentável. Né? É lamentável. Mais uma vez, encerrando aqui, como falo, não tenho alegria em estar falando de Carla Zambelli. Lamento que uma pessoa jovem, com um coeficiente eleitoral brilhante, tinha uma carreira política brilhante. Ah, você não concorda com as ideias dela? Posso não concordar, mas eu não tiro o valor dela. Cabia ao eleitor de São Paulo dizer se ela merece ou não um voto. Então, se o povo de São Paulo deu a ela mais de 800 mil votos, quase 900 mil votos, que ela mereceu e devia ter cumprido. Agora, infelizmente, ela, não sei por que motivo que ela deixou de atender. Né? Ela foi por um caminho que, lamentavelmente, foi o fim dela. Né? Cadê aqui? Acho que eu me perdi aqui. Ah, não. Vamos lá. A direita brasileira trabalha contra o Brasil. Né? Foi marcada uma reunião para hoje do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com os governadores. Mas os de direita recuaram, porque eles não admitem
se reunir com o vice-presidente, porque eles iam dar nome, né, trazer prestígio, valorizar mais o Lula. Porque o Lula, com essa crise dos Estados Unidos, o presidente Lula, que vinha fazendo um governo cambeta, né, assim, tombando, se apruma, toma um fôlego, porque realmente hoje o presidente Lula, a missão do presidente Lula é defender a pátria, defender o Brasil contra a agressão do governo americano, a intromissão, a guerra que os Estados Unidos estão contra nós. A guerra que os Estados Unidos estão impondo a nós é como se ele tivesse posto todos os seus porta-aviões, todos os seus navios de guerra e submarinos no Brasil, porque essa guerra política está sendo mais violenta do que um ataque aéreo, né, o ataque por forças armadas. Então os governadores não aceitam que eles ajudem o país, mas também podem ajudar o Lula. Aí eles racharam e não quiseram, essa reunião foi cancelada. Você vê o que é nesses governadores de direita, o Zema da vida, o Carlos, o Ratinho Júnior, o Tarcísio de Freitas, o Castro do Rio de Janeiro, são Caiado em Goiás, né? Iam fazer essa reunião, abriram mão, não quiseram, para não prestigiar, para não trazer benefício para o governo do PT. Gente, não é, quando a gente vai defender a pátria, defender os interesses do Brasil, não importa se é do PT, se é do PDT, nós estamos defendendo o país. É a nossa pátria que nós estamos defendendo. Então esses governadores mostram mais uma vez o quanto eles são medíocres, quanto eles são desonestos para com o povo brasileiro. Se recusam a discutirem com o vice-presidente da República e ministro do Estado, que está em constante tentativa de abertura de diálogo com os Estados Unidos. Eles não vamos nos reunir com ele, porque se for assim, nós vamos prejudicar a nossa ideia, porque vai favorecer o Lula. Isso não é política, isso é desonestidade. Você ganha pela retórica, né, gente? A retórica, que é a maneira correta de se falar, é você ter persuasão, você ter convencimento, você ter fundamento. A retórica é isso, não confundir com um discurso vazio. Esse discurso vazio dessa direita maluca que não quer, não vamos nos reunir com o vice-presidente da República, porque ele vai levar benefício para o governo do PT. Isso não ajuda o país, atrapalha o país. Então esses governadores, lamentavelmente, dos principais estados, os mais ricos do país, estão trabalhando contra nós, né? E eu deixei aqui vamos lá, o seguinte aqui. Bolsonaro pode dar entrevista, tá, gente? Isso aí, mesmo que a direita insista em afirmar que o Brasil não tem democracia, o filho de Bolsonaro se encontrar nos Estados Unidos traindo a pátria, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Bolsonaro não está proibido de dar entrevista. Não, ele pode dar entrevista. Agora, ele não pode cometer crimes, agredir, como eu falei, o direito de resposta, né? Ele não pode sair defamar, acusar sem prova. Porque o que o Bolsonaro faz é acusar sem prova. As mesmas bobagens que a Carla Zambelli cometeu. Porque Carla Zambelli cometeu crimes, né, por falta de um alerta, de convencimento, os vídeos falsos. Ela foi caçada também pela Justiça Eleitoral de São Paulo. Então, Carla Zambelli não é perseguida política pelos crimes que ela cometeu, não sei se por inocência, eu não sei por má fé, porque Bolsonaro é de má fé, porque Bolsonaro tem 28 anos de experiência parlamentar, mais 4 anos de presidente da República. Bolsonaro não é inocente, Bolsonaro sabe como funciona. Então, ele pode falar a hora que ele quiser, não está proibido, não tem proibição. Agora, ele tem que cumprir as metas estabelecidas no acordo que o Ministério Público, o juiz, né, o tribunal, o Supremo Tribunal Federal decretou, ele assinou, ele concordou, os advogados dele concordaram com as medidas, né, ficar em casa, né, e você tem que cumprir, senão ele tem que romper. Você vê hoje o Estadão, por isso que eu fiz isso, vou colocar aqui, eu não vou falar. O editorial do Estadão que eu me preparei para gravar antes de ler os jornais, né? O Estadão, em editorial de hoje, pede a cassação do deputado do filho de Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Agora ele é parlamentar. Quando ele estava, até domingo, dia 21, ele estava licenciado. Mas a partir do dia 22 de julho, hoje ele é deputado. E ele está lá nos Estados Unidos, sem fazer nada, sem trabalhar, ganhando dinheiro. Os honorários dele os subsídios deles vão ser pagos. O ministro do Supremo Tribunal suspendeu, mas uma hora libera. E ele vai receber isso com juros e correção monetária lá na frente. Isso não vai ser ad eterno. Essa decisão é uma decisão preliminar, uma decisão no final do julgamento.
Se ele for absolvido, a primeira coisa que o ministro vai fazer é autorizar a abertura de conta dele e pagar tudo que ele está lá. Então, o Estadão que acusa o Estadão de ser de direita, não sei, o Estadão está pedindo justiça. Porque, gente, a Câmara tem muito corporativismo na Câmara. A Carla Zambelli já devia ter sido cassada. E tantos deputados que já deviam ter sido cassados e a Câmara continua omissa. A Câmara ela está tão podre, é uma podridão, é uma lamaçal, que eles não sabem mais o que fazer. Essa é a realidade. A Câmara ela está perdida. Os nossos deputados eles estão sem a mínima competência para fazer nada, porque eles estão enrolados, infiltrados na lama, eles estão atolados, por causa de dinheiro, por causa de ganho, né? Agora é o seguinte, Polícia Federal combate o desvio de emendas. Mais uma vez o STF determinou, através do ministro Dino, uma busca e apreensão em 16 endereços e o bloqueio de 25 milhões em ativos. A operação tem como objetivo o combate ao desvio das emendas parlamentares. Nosso dinheiro servindo para enriquecimento ilícito desses picaretas que estão em Brasília. Tá aí porque eles defendem as emendas, porque vão todas falcatruas. Aí a Polícia Federal tem que sair correndo atrás, pegando desvio de recursos do nosso dinheiro, por causa dessa hipocrisia, dessa desonestidade, dessa picaretagem que hoje é a Câmara Federal dos Deputados. E o Senado também não se emenda. Eles precisam de criar o Congresso Nacional, eles precisam de criar um código de ética que existe, mas eles não cumprem. Porque eles estão roubando o povo brasileiro, essa é a verdade, né? Essas falcatruas das emendas, essa falta de cassação de mandatos de deputados que cometem crime, tudo isso é falta de honestidade do parlamento, né? Tem o líder do PL, ele é vergonhoso, esse Sóstenes, né? Sóstones, sei lá, é vergonhoso, esse cara é uma vergonha. Quando ele abre a boca, só abre a boca para cometer crimes, para cometer falar coisas erradas. Eu não sei como é que o Rio de Janeiro elege uma pessoa tão medíocre como esse líder do PL na Câmara, lamentavelmente. Mas a vontade do povo, vox populi, vox dei, né? Já diz a verdade. Para terminar com a notícia boa, o FMI prevê, apesar das tarifas, né, impostas pelo Donald Trump, a economia brasileira poderá crescer 2,3%. É muito pouco. Isso é relatório do Fundo Monetário Internacional. O Brasil precisava de crescer de 3% a 5%. Mas para o Brasil crescer de 5% ao ano, ele precisava de trabalhar com muito investimento, muita poupança interna, incentivar a poupança. Mas como é que o povo pobre, do jeito que está o povo brasileiro, tem poupança, né? O Brasil, nenhum país no mundo cresce tomando dinheiro emprestado como o Brasil faz. O Brasil tem uma dívida monstruosa, uma dívida interna, uma dívida externa também muito grande, então não tem como o Brasil crescer porque ele não tem capital. Então a poupança, a sua velha caderneta de poupança que você põe lá R$100 por mês, você ajuda o país a crescer. Isso é fundamental. Né? Você vê, cai esse semestre, esse bimestre, cai o nível de construção civil, de vendas de imóveis, de residência. Por quê? Porque a poupança é pouca, não tem o crédito 10%, né? O crédito para o sistema moradias, né? Teve um decréscimo de 10%. Por quê? Porque a poupança não está incentivada, as pessoas não estão incentivando a criarem poupança. Mas o FMI está prevendo um crescimento, é melhor do que nada. 2,3%, como falei, é muito pequeno, mas é uma boa notícia, né, que o Brasil vai crescer, apesar a gente não sabe ainda quase o resultado da implantação, né, vamos dizer assim, da tarifação para a defesa de Bolsonaro, instituída pelo governo dos Estados Unidos, que começarão a vigorar agora no dia 1º de agosto. Tomara que ele mude de ideia. Já se noticia que ele vai isentar alguns produtos, como café, cacau, não sei, vamos lá ver, tomara que ele isente tudo, né? Porque o comércio com os Estados Unidos é favorável a eles. Não tem como os Estados Unidos impor nenhuma regra ao Brasil, porque alguma perseguição, porque o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende. Então,
os Estados Unidos estão dando tiro no pé. Eles estão, além de encarecer o produto de lá como suco de laranja, carne e frutas, eles vão encarecer lá internamente e vão prejudicar o país, que para a verdade beneficia eles. Então não tem sentido essa taxação do governo americano. É uma perseguição, é um ataque, né, pessoal do Donald Trump, né? Infelizmente ele se aliou a Jair Bolsonaro e está trabalhando contra o Brasil junto com Jair Bolsonaro e sua turma. Ok, gente? Repito, se você, a minha proposta, já chegando ao fim, se você tem algum problema na sua rua, quer fazer uma denúncia, mas tem acanhamento, é tímida como eu, mande um e-mail para mim, mande um telefone para mim, que eu já criei coragem fazendo vídeo e vou denunciar as autoridades para tomar as providências. Ok, gente? Olha, muito obrigado. Obrigado aos 748 inscritos. Obrigado às 92 pessoas que visualizaram meu último vídeo. E tomara que esse tenha uma boa recepção também. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos abençoe, Deus nos proteja. Até sexta-feira, se Deus quiser.